Ricardo Lomba. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre o Flamengo. Boa noite, Rodolfo Landim, Marcelo Vargas, peruano. Como o peruano falou, é um sonho estar aqui, né, disputando a presidência do Flamengo. Isso é nós que militamos nesse sonho, né, nessa torcida de ver um Flamengo grande, um Flamengo vencedor. Estamos sempre na expectativa de querer algo mais, de querer um Flamengo maior, de querer um Flamengo mais sólido, né, com um clube social bacana, que ofereça oportunidades para os seus associados, esportes olímpicos fortes, obviamente, um futebol vencedor. Então, eu acho muito bacana essa iniciativa de estarmos nós quatro aqui emprestando o nosso nome, né, o nosso tempo e a nossa paixão para concorrer a esse cargo de presidente do Flamengo e dar a oportunidade também do associado de entender o que nós queremos, né, quais são as nossas propostas, conhecer também, nós conhecemos a proposta dos nossos adversários e deixarmos bastante claro o que podemos oferecer no próximo triênio para que o associado fique bastante à vontade para fazer a sua escolha. Então é um prazer muito grande, espero que tenhamos uma noite bastante proveitosa para todos nós. Obrigada, candidato. Obrigado, Landim. É uma pergunta realmente bem interessante e eu não acho que esse seja o formato realmente ideal em termos de performance dos esportes olímpicos. Eu acho que houve um crescimento muito grande do Flamengo no que tange as suas instalações, seus equipamentos. Nós conseguimos colocar, né, uma piscina de primeiro mundo lá, a Mirta. Nós fizemos a reforma no dojo, né, o dojo um dos melhores do Brasil. Nós temos todos os 3 ginásios reformados, mas isso realmente só não basta. Eu acho que a gente passou nesses últimos 6 anos por um período inicial de saneamento, foi um período muito duro. Você esteve lá no início, pode comprovar isso. Eu não estava nessa época, eu estou apenas há um ano na gestão, mas foi um período muito duro que todos nós acompanhamos e que conseguiu superar. Depois entramos num período mais estrutural, né, das instalações e agora não tenha dúvida que temos que voltar a formar campeões, aumentar a presença de sócios laureados, do pessoal master, para que sirvam de inspiração e para que a gente possa tornar os esportes olímpicos referência como sempre foram. Não só o basquete, que vem tendo um desempenho interessante, mas polo aquático, natação, judô, isso tudo tem que voltar realmente o Flamengo a figurar nos primeiros lugares. Tudo bem? Boa noite a todos os candidatos. Vocês informaram em 2017 que de 2017 a 2021, ou seja, em 5 anos, o Flamengo planejava conquistar 80% dos cariocas, 50% dos títulos nacionais, né, considerando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e até 20% de títulos continentais, né, Sul-Americano e Libertadores. Bom, indo por esse caminho aí, faltariam 3 cariocas, 5 ou 4 títulos nacionais, né, considerando o que vai acontecer esse ano, e um título continental. O que você tem a falar sobre essa questão de títulos de planejamento para os próximos anos? Obrigado. Só um pouquinho, candidato. Eu gostaria depois de rever esses números. Candidato, desculpa te interromper. Eu sei que é um processo um pouquinho chato, às vezes se torna até cansativo, mas a gente tem que respeitar as regras. Por favor. Temos já o tempo na tela? Sim. Bom, vamos lá. Eu depois queria até ver esses dados aí que nem eu conhecia, tá? Mas, enfim, se os números foram esses, está bastante aquém, né, do que aconteceu. Mas, independente dos números, eu acho que, de fato, o futebol não rendeu o que deveria render. Estamos devendo, sim. Eu estou lá como vice-presidente de futebol, mas sou torcedor. E como todos nós aqui, todos os torcedores do Flamengo, não estamos satisfeitos com o resultado. Desde que a gente chegou, eu cheguei lá em outubro do ano passado, temos feito algumas mudanças, algumas já com efeito, né, que a gente já sabe que está rendendo, e ainda temos esse final de ano aí para conquistar ainda um título de extrema importância como Campeonato Brasileiro,
vamos fazer de tudo para conquistá-lo e na expectativa de que para o ano a gente consiga se fortalecer ainda mais para conquistar resultados melhores no futebol. Obrigada. Bom, manter a organização é óbvio, né? Não faz sentido algum a gente pensar em retroagir uma coisa que foi uma medida absolutamente acertada e vem dando resultados até hoje. Nós passamos, como eu disse anteriormente, por um período de saneamento, depois de estruturar, e, lógico, não tem razão de ser diferente. O próximo triênio é focado em resultados, em conquista de títulos, não só no futebol, mas também nos esportes olímpicos, né? O Flamengo voltando a ser vencedor nos esportes olímpicos, mas, obviamente, buscando ganhar os títulos no futebol. Então, a atenção vai ser total para esse aspecto, de voltar a ser vencedor, de conquistar os títulos, entrar nas competições para, de fato, conquistá-las. Nós já saímos, né, de um período ruim de andar namorando com a zona de rebaixamento para as primeiras posições, mas temos que voltar a ser campeões, é isso que a gente vai buscar. Obrigada, Lomba. Bom, em relação ao tema estádio, primeiro nós temos que falar do estádio da Gávea, e o Peruano já colocou, e ele tem razão, a arquibancada, que comporta ali 5.000 pessoas, não está em condições de receber esse público. Nós já iniciamos a primeira fase de 3, né, necessárias ao conserto estrutural. Nós já iniciamos a primeira fase, já tem lá o pessoal trabalhando, mas a nossa ideia é concluir essas obras da arquibancada, fazer também uma reforma na subestação elétrica de maneira a permitir ali a colocação de refletores e o placar eletrônico, para que a gente possa utilizar o estádio da Gávea. Já temos essa autorização do governo para utilizar o estádio da Gávea para jogos de menor importância, base, futebol feminino, eventualmente até o futebol americano. Um outro aspecto em relação ao Maracanã, né, a concessão, ela foi cancelada pelo STJ, e o Maracanã está numa situação que a gente gostaria, quer dizer, um estádio já está pronto, já é muito bem localizado em termos de acesso, né, de meio de transporte. Obviamente, precisa de uma série de obras que possa atender os nossos anseios, né? Hoje, quando o visitante chega, elimina uma parte muito grande ali das arquibancadas que nos causa um prejuízo muito grande, mas é um estádio que já está pronto, né, e que nós gostaríamos de tê-lo como o estádio do Flamengo. Em conversa recente com o candidato ao governo do Rio, ele abordou esse tema e falou, inclusive, que pretende fazer uma nova licitação do estádio e contando com a presença dos clubes. E nesse cenário, se a gente for olhar, mesmo que superficialmente, a condição dos outros clubes, chegaremos à fácil conclusão de que o Flamengo tem condições de sair vencedor nesse processo licitatório, né, e aí sim o Maracanã ficaria com a gente fazia toda essa parte que o próprio Landim falou de operação, que é um sonho nosso. E a terceira opção é, caso nada dê certo em relação ao Maracanã, que a gente parta para a compra de um terreno que já tem, inclusive, alguns sendo negociados, um bastante avançado, inclusive, para um termo de opção de compra, e que permitirá ao Flamengo construir seu estádio próprio, né, e atendendo ao anseio e uma vontade nossa de muitos anos. Agora o Lomba aqui responde. O Murilo está perguntando o seguinte: qual vai ser o papel das torcidas organizadas num provável mandato? Bom, torcida organizada é o pulmão da arquibancada, é aquele elemento que faz a diferença, né, para os jogadores dentro de campo, papel fundamental. A gente tem sempre, e a gente vem buscando isso, e acho que conseguimos alcançar, até por conta da precificação adequada, né, o estádio agora, o Flamengo jogando por uma média de mais de 50 pessoas. A torcida é absolutamente fundamental. A gente precisa ter uma relação muito próxima com a torcida. Estamos, no nosso plano de governo, a gente fala isso, criar uma comissão de arquibancada, de uma maneira em que a instituição, o Clube de Regatas do Flamengo, consiga alcançar seus torcedores, consigam conversar com a arquibancada, né? Então, logo a gente venha, caso a gente consiga estar à frente do Clube de Regatas do Flamengo no próximo triênio, essa comissão vai ser criada para que essa aproximação ocorra. Obrigado, Landim.
Eu estava naquele jogo em que houve aquela comemoração da classificação para a Libertadores, eu realmente não achei que aquilo ali era motivo de uma comemoração tão efusiva, mas de fato foi uma conquista, né? Fomos direto para a fase de grupo da Libertadores, que era um dos objetivos para esse ano, né? Durante o Campeonato Carioca, a gente passou por algumas dificuldades, por conta inclusive de calendário, né? Disputamos boa parte do Carioca com uma equipe sub-20, mas de qualquer forma aconteceu que todos acompanhamos lá diante do Botafogo, houve uma reformulação, e eu acho que um dos problemas que a gente enfrenta, o futebol brasileiro enfrenta, e o Marcelo tocou aqui no assunto, que é o calendário, associado também a uma falta de fluxo de caixa, né, de dinheiro no início do ano. Então a gente acaba tendo só a janela do meio do ano para se preparar melhor, fazer contratações, mas ocorre que os jogadores, quando chegam, aí eles lá estão em final de temporada, a gente aqui uma batida muito maior, e esse descasamento nos prejudica. De qualquer forma, eu acho que a gente ainda fez, até a parada da Copa, um campeonato bem razoável, né? Estávamos na liderança do brasileiro. Quando voltamos da Copa, teve um mês de agosto, um mês bastante difícil, com jogos com adversários muito complicados, jogando a cada 3 dias. 1 minuto e meio, estamos acertando o tempo para sua resposta, por favor. Perón, respeito bastante a sua opinião, lógico, você tem experiência aí de arquibancada, conhece futebol, mas eu não concordo com você em relação ao estagiário. Trata-se de um treinador jovem, sim, mas com muito potencial, tecnicamente muito bom. Ficamos aí na primeira fase do Brasil, até a parada da Copa, na liderança do campeonato. Sim, quando do retorno tivemos que fazer alguns ajustes, porque não conseguiu mais tirar do time aquilo que a gente espera. Mas eu acho assim, o futebol a gente analisar a posteriori fica mais tranquilo, fica mais fácil, né? Houve muitas críticas após, né, o problema ter sido instalado, mas muitos elogios enquanto o Flamengo estava crescendo. Eu acho que a gente tem que estar atento a essas coisas. O treinador está ali, está tirando o máximo dos jogadores, consegue os resultados, a gente tem que apostar nele sim. Obviamente, se ele não consegue mais obter aqueles resultados, né, não consegue mais tirar dos jogadores, a gente tem que fazer alguma coisa. E você não consegue mudar um elenco inteiro. Então, obviamente, que você acaba caindo, né, na mesmice de ter que trocar de treinador. Mas eu discordo dessa alcunha de estagiário, porque eu acho que trata-se de um grande treinador, promissor, que tenho certeza que vai ter muito sucesso na profissão. Só um minutinho, Lomba, para a gente acertar em 1 minuto. Agora sim. Essa é a pergunta-chave, né? O que a gente já vem fazendo, né, em termos de estrutura para os atletas, né? Nós temos um CT de primeira linha, nós pagamos o salário em dia, quer dizer, do lado de fora a gente dá todas as condições possíveis, né? O que a gente tem investido é na parte do Centro de Inteligência e Mercado para ser mais assertivo nas contratações e, obviamente, temos que ter uma cobrança mais efetiva por resultados, né? O jogador do Flamengo, ele tem que sentir o peso de jogar no Flamengo, saber que jogar no Flamengo é diferente, a sua torcida é diferente, o seu tamanho, comparado a outros clubes, é diferente e que eles precisam dar muito mais. Eles sempre têm que dar muito mais. Flamengo dá 99% só não é o suficiente, a gente tem que ter 100% sempre. E é isso que a gente vai cobrar, a gente vai exigir que os jogadores se empenhem ao máximo para que os títulos voltem a morar ali na nossa casa, para que a gente consiga recuperar os troféus que perdemos esses anos. Bom, eu acho que a Gávea vem sofrendo reformas bem interessantes, né? Todos os vestiários foram reformados, foram criados lá o banheiro familiar, reformas dos ginásios, a questão da piscina, diferente do que você colocou como obra eleitoreira, aquilo ali era uma questão estrutural que a piscina corria o risco de cair. Tanto é que não está tendo reforma, a gente simplesmente acabou com aquela piscina para fazer outra, o que eu acho que é um belo trabalho da gestão. Apesar de não ser da minha área, eu acho que é um trabalho bem interessante, né? E agora, com o aforamento, me parece que podemos dar um salto de qualidade em relação a isso, né? E aí
Eu gostaria também que você comentasse, né, o que o aforamento traria de benefício, né, de que maneira você pretende utilizar essas benesses que o novo aforamento traz para a Gávea. Só diferente do que você afirmou, essa gestão, de novo, eu estou há um ano lá, né, então você trouxe lá para 2013, eu não participei. Mas eu acho que os números do marketing vêm crescendo de maneira considerável, inclusive com novos patrocínios, né? Nós estamos com os patrocínios todos na camisa tomados até o final do ano. Tivemos, inclusive, algumas demandas para que a gente pudesse fechar novas parcerias, novos contratos, mas, infelizmente, em relação a isso, não tivemos. Então, acho que as receitas do marketing ela tem crescido e, no momento, inclusive, não favorável da economia do país, né? A gente com um problema econômico, uma crise que se arrasta por alguns anos e, ainda assim, a receita crescendo. O que eu acho, e que foi abordado aqui, só porque o tema é marketing, eu queria falar em relação ao marketing dos esportes olímpicos, porque, de fato, a gente pretende criar, dentro da área de marketing do Flamengo, um setor específico para o marketing para os esportes olímpicos, porque quando a gente coloca os valores que envolvem o futebol, os valores que envolvem os esportes olímpicos, realmente os esportes olímpicos ficam relegados a segundo plano, uma vez que são valores bastante distantes um do outro, né? Então a gente pretende fazer esse tipo de modificação no nosso departamento de marketing para que consigamos captar recursos específicos para essa área de esportes olímpicos. Bom, gente, vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar desse debate. Eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem aqui de colocar as nossas propostas, discutir temas, enfim, e conhecer também os outros candidatos, fazer um bate-papo sobre o Flamengo em alto nível, né? Como foi até agora, conversa boa, franca. Eu acho que é isso aí que o associado quer saber. Nós aceitamos esse desafio de continuar o trabalho dessa gestão, justamente porque acreditamos que o projeto que vem sendo desenvolvido até agora vem dando certo. É claro que equívocos acontecem, erros acontecem, e isso serve de aprendizado, né? Essa turma que vai continuar comigo para o próximo triênio é uma turma que já está lá há quase 6 anos, é uma turma que já tem uma curva de aprendizado muito boa sobre os diversos temas que ali acontecem e que sabe, né, o que aconteceu de errado e sabe a fórmula para fazer correto. Nós temos uma série de conquistas importantes para apresentar para o associado, né? Nós estamos com essa nova possibilidade aí do aforamento, né? Vamos construir uma arena na Gávea, nós vamos trazer restaurantes de qualidade, que sempre foi uma demanda muito grande do associado, né? Nós vamos fazer ali uma reforma da sauna, vamos trazer uma academia para o Flamengo, tudo isso já com projetos que já estão definidos, né? E no momento oportuno serão levados ao Conselho Deliberativo, né? Nós temos aí também, no patrimônio histórico, por exemplo, a construção de um museu, né, para reavivar a história do Flamengo, para que os nossos associados possam ter acesso, né, aos troféus, que são as grandes conquistas do Flamengo, incentivo no remo, reformulação, fazendo obras no remo, comprando barcos novos, enfim, nós temos uma série de coisas que estão no nosso PDG, que os associados podem conhecer melhor. Obrigada. Né?